Eu nunca contei isso pra ninguém. Não porque eu ache que não vão acreditar, mas porque toda vez que eu conto, eu revivo. E reviver isso dói de um jeito estranho. Não é dor física, é aquela sensação de peso no peito que volta como se tudo estivesse acontecendo de novo. Durante muito tempo eu achei que era melhor guardar isso só pra mim. Mas chegou um ponto em que carregar sozinho ficou mais pesado do que falar. Então eu vou falar, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça loucura. Tem uma coisa sobre culpa que ninguém te conta. Ela não grita, ela não aparece de repente. Ela sussurra, devagar, todos os dias, sempre no mesmo horário, como um ruído de fundo que nunca desaparece. Você aprende a ignorar, aprende a viver com aquilo, mas ela nunca vai embora de verdade. Foi numa sexta-feira. Chovia muito, daquelas chuvas pesadas que parecem apagar o mundo. A estrada estava quase vazia. Eu voltava para casa depois de uma noite longa de trabalho. Estava cansado, mas não era só cansaço do corpo, era aquele cansaço da mente. Quando você dirige no automático, quando o carro continua andando, mas a sua cabeça está em outro lugar. Foi então que eu vi, na beira da estrada, uma pessoa, parada, de pé na chuva, sem guarda-chuva, sem capa, sem se mover, só parada, olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguma coisa, ou alguém. Eu não parei, passei direto. A figura desapareceu no retrovisor em poucos segundos, engolida pela chuva, engolida pela escuridão. E eu continuei dirigindo, como se aquilo não tivesse acontecido. Minha cabeça diz que foi porque era tarde, que parar numa estrada vazia à noite não é seguro, que eu não sabia quem era aquela pessoa, que qualquer pessoa teria feito o mesmo. Essas são as explicações que a gente inventa para conseguir dormir. Mas a verdade é mais simples. Eu só não parei. Não pensei. Não voltei. Não fiz nada. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto por horas, ouvindo a chuva bater na janela. Cada gota parecia uma pergunta. Quem era aquela pessoa? Por que estava parada ali? Será que precisava de ajuda? Será que alguém parou depois de mim? No dia seguinte eu voltei pela mesma estrada. De propósito, dirigi devagar, olhando os dois lados com atenção. Mas não tinha ninguém. Nenhuma marca, nenhum objeto, nenhum sinal. Como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Eu tentei esquecer. E por um tempo, consegui. A vida continuou. Os dias passaram. E aquela memória virou apenas um peso estranho na cabeça. Algo que aparecia de vez em quando. Principalmente quando chovia. 3 semanas depois eu vi o carro, preto, estacionado na rua em frente ao meu prédio. Motor desligado. Vidros escuros. Completamente imóvel debaixo da luz fraca da rua. Não dei muita atenção. Carros estacionam na rua. Isso é normal. Não tinha motivo para aquilo me incomodar. Mas na noite seguinte ele estava lá de novo. Mesmo carro, mesmo lugar, mesmo horário. 23h40. Eu conferi no celular. 23h40 exatos. Na terceira noite eu fui até a janela antes de dormir. Só para ver. Só para provar para mim mesmo que aquilo era coincidência. Mas não era. O carro estava lá. Todas as noites. 23h40. Sempre aparecia. E de manhã, sumia. Sem barulho de motor. Sem ninguém entrando. Sem ninguém saindo. Depois de uma semana eu desci até a rua. Precisava ver de perto. Precisava de alguma explicação. Qualquer explicação. O carro estava vazio. Mas no banco do passageiro havia um casaco. Molhado. Como se alguém tivesse saído na chuva e deixado ali às pressas. Eu não dormi naquela noite. Nem na seguinte. Comecei a acordar de madrugada. Quase sempre no mesmo horário. E sempre acabava indo até a janela. O carro continuava lá. Sempre parado. Sempre vazio. Sempre com o casaco. Eu falei com o porteiro do prédio. Perguntei se ele tinha visto alguém entrar ou sair do carro. Ele pensou por alguns segundos e respondeu algo que até hoje me arrepia. Ele disse: "Esse carro aparece e depois some. Sem motorista." Fui até a delegacia. Expliquei tudo, mas sem crime não havia investigação. Carro parado na rua não é ilegal. Não havia nada que eles pudessem fazer. Naquela noite, eu me olhei no espelho. Olheiras profundas. Rosto cansado. E foi ali que eu pensei na única coisa que eu vinha evitando pensar desde o começo. E se aquela pessoa na estrada precisava de ajuda? E se eu fui a última pessoa que passou por ali naquela noite?
O carro parou de aparecer 3 meses depois. Simplesmente desapareceu. Do mesmo jeito que surgiu. Sem aviso. Sem explicação. Sem deixar rastro. Eu nunca descobri quem era aquela pessoa. Nunca descobri de quem era aquele carro. Mas até hoje, toda vez que chove e eu dirijo à noite, eu olho para os dois lados da estrada, com muita atenção, porque a culpa de parar à toa é pequena, mas a culpa de não parar de novo, essa eu não suportaria carregar.